Salve galera, hoje mais um vídeo no Padu com a ajuda de vocês inscritos aqui do canal. Muito obrigado mais uma vez. E o tema de hoje que ganhou foi falar sobre funções de Cambone. O que é Cambone na Umbanda? Qual é a função da Cambona? Qual é a função do Cambone? Cambones são médios de incorporação? Cambone só auxilia as entidades, acende charuto, traduz da entidade para o consulente, serve marafo, pega água para a entidade e outros afazeres de atendimento às entidades. Ou é mais do que isso? Vamos para o vídeo de hoje então, depois da nossa vinheta. Na mata virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Na mata virgem, sabia cantou, saravababá, saravababalaô. Saravababá, Salve povo de fé, salve povo do axé, salve toda a comunidade umbandista. Salve meus irmãos e minhas irmãs do Padu, Projeto Axé de Umbanda. Meu nome é Christian, eu sou médium umbandista há 30 anos e aqui no Padu eu venho transferir os meus conhecimentos de Umbanda adquirido neste tempo que frequenta a Umbanda. Pessoal, já deixa o like no vídeo de hoje para o canal ganhar envolvimento. Não custa nada para vocês clicar o botãozinho, mas para mim tem um grande mesmo significado esse like que você deixa para o vídeo aqui no canal do Padu. Se inscreve no canal, não perde mais tempo, já faz a sua inscrição e vem, cola com a gente para a gente conseguir falar de Umbanda, desmistificar a Umbanda, tirar esses tabus, tirar esses preconceitos aí, que a Umbanda não é nada disso, que as pessoas pensam de quem é de fora da Umbanda. Se inscreve no canal e me ajuda a cada vez mais fazer o Padu, o Projeto Axé de Umbanda, ter força, ter propriedade aqui no YouTube, para a gente levar informação para todos que queiram aprender de uma maneira simples e objetiva os fundamentos e as ritualísticas de Umbanda. Clica também aí no Balagandã, nesse tal de sininho aí, para que toda vez que eu fizer um vídeo, o seu celular vibre ou te dê uma notificação, fazendo aí um bip sonoro, para que você saiba que o Padu está te trazendo uma nova informação. Hoje o vídeo é para falar sobre os cambonos, cambones, cambonas da nossa amada religião, esses nossos irmãos que se dedicam, que estão ali sempre dispostos a irem nos trabalhos, nas gírias de Umbanda e se dedicarem de uma maneira significativa, de uma maneira realmente de doação, porque é muito diferente você ir lá e ficar 4 horas incorporado do que você ir lá e ficar 4 horas desincorporado, mas trabalhando da mesma forma. Cansa depois que a gente termina uma gira incorporado, trabalhando no atendimento caritativo. Olha, tem gira que cansa muito e tem gira que alivia muito. Você sai de lá muito bom. Com os cambones, provavelmente a canseira física pode ser maior. Mas quando eu era cambone, e eu fui cambone também, 3 anos, eu comecei na Umbanda em 1989, então de 89 até o final de 91, meados de 92, é que eu passei a ser médium passista e deixei de ser cambone. Mas eu fui 3 anos cambone, primeiramente cambonando as entidades da minha mãe, isso mesmo, da minha mãezinha de sangue, que era umbandista naquela época. Ajudei ela sempre que foi possível. E depois fui para um outro terreiro. Minha mãe deixou de ser umbandista, mas eu acho que você tem um pezinho ainda na senzala, mãe, que você não me esconde isso não. Mas eu respeito a tua religião, estou brincando aqui. Mas depois disso eu fui para um outro terreiro, 2 anos no terreiro onde minha mãe frequentava e depois 1 ano no terreiro onde eu entrei, fiquei como cambone. E a gente aprende muito, mas muito como cambone. O problema de hoje em dia é que as pessoas, por que a gente vê terreiro hoje com poucos cambones? É que as pessoas querem um imediatismo. Ah, eu sou médio de Umbanda, a entidade falou que eu tenho que desenvolver, que eu preciso trabalhar, que tá. E acha que cambone não é trabalho. E acha que cambone não é ser médium. Mero engano. Cambone é médium sim. E cambono pode ser médio de incorporação. Cambono pode vir ser médio de trabalho.
Cambono pode ser depois, com o tempo, médio, coroado, pai de santo, enfim, pode evoluir na hierarquia do terreiro, por que não? Agora existem pessoas que não têm intrínseco na sua mediunidade ser uma mediunidade de incorporação. Então não é aquele Cambone está sempre ali, é aquele estereótipo de que vai ficar a vida inteira ali como Cambone, trabalhando, atendendo, ajudando, e isso acaba criando um certo desânimo. Eu não quero isso, eu quero trabalhar, eu quero ter minhas entidades. Então, a pessoa é meio imediatista e quer pular a etapa. E aí pula a etapa de ser um Cambone. E perde, gente, muita coisa. Perde muito conhecimento que as entidades vão passar. Perde muito conhecimento das mirongas, das magias, de tudo aquilo que a entidade faz. E cada entidade é particular o seu trabalho. Cada entidade trabalha de uma maneira ímpar. Nenhuma entidade trabalha igual a outra. E isso é muito mágico na Umbanda. Então, quando você... Estou falando para você agora, médio iniciante, ou para você que já está um tempo na Umbanda e está lá como Cambone, não desanime, continue, seja firme no seu propósito, acredite na espiritualidade. Quando eu era Cambone, eu amava ser Cambone. E outra, eu fazia pergunta, coisa que me deixava em dúvida, eu perguntava para a entidade. Lógico que depois que o consulente sai, depois que termina os atendimentos, você anota ali no seu caderninho de Cambone, porque todo Cambone tem que ter o seu caderninho para anotar as informações, principalmente para passar para o consulente, eu já vou falar disso, mas anota também suas dúvidas. No final você vai tomar um passe de limpeza, porque todo Cambone toma o seu passe de limpeza com a entidade, e aí você faz a pergunta: mas por que que fez aquele triângulo ali? Por que que acendeu uma vela aqui? Por que que pôs 3 velas, uma na frente e 2 atrás da entidade? Pergunta, é conhecimento. A entidade não vai negar de te responder. Se for algo específico, magístico, para aquela pessoa e a entidade não puder falar, ela vai te dizer de uma maneira respeitosa. Mas não vai te dar bronca porque você está perguntando. Pode ter certeza. Então perguntem. E para os médios iniciantes, não pulem etapas, gente. Não queiram passar na frente. Entre no terreiro. Se o terreiro tem aí uma escala de hierarquia, cumpra essas escalas de hierarquia. Tudo tem o seu aprendizado, nada é por acaso, principalmente na Umbanda. Na nossa vida, eu acredito que nada é por acaso. Tudo tem um porquê de acontecer. E na Umbanda também tem um porquê. Eu sei que tem muitas casas que deixam esses porquês nos porquês. Não respondem, não tiram as dúvidas. Mas cabe a você, filho de santo, fazer as perguntas. Já que os dirigentes, os sacerdotes de algumas casas não passam as informações como deveriam passar. Simplesmente põem as regras e dão as provas antes de darem as matérias. Então é isso, não pulem etapas. Essa é a primeira dica que eu dou para médio iniciante. Seja Cambone, faça o melhor. O meu pai sempre falou assim para mim, ó, meu pai mesmo de sangue, não é meu pai espiritual não, meu pai de sangue. Trabalhar num lugar e vai ser o faxineiro, seja o melhor faxineiro. Você vai trabalhar de vendedor, seja o melhor vendedor. Seja qual for a função que você vai cumprir, seja o melhor. Então você vai entrar num terreiro e vai ser ali o rapaz de entregar as fichinhas e recolher as fichinhas na hora de chamar o pessoal para subir no abaçá. Seja o melhor, seja o mais dedicado. Cumpra a sua missão da maneira certa e aprenda o que a função tem a lhe ensinar. Vai ser Cambone, seja o melhor Cambone e aprenda o que a função tem a lhe ensinar. Então, falando um pouquinho agora assim do que o Cambone tem que fazer, a palavra Cambone é um auxiliar do terreiro. Tanto Cambona quanto Cambone. É um auxiliar, são irmãos que se dedicam ao auxílio dos pais e das mães de santos, dos sacerdotes, e que hoje também é estendido a todo o corpo mediúnico que trabalha. O ideal seria que cada entidade de trabalho, desde sacerdotes até médios de trabalho, tivesse um Cambono fixo, sempre o mesmo. Isso é o meu modo de pensar. Por quê? A energia do Cambono, conforme vai trabalhando com aquela entidade, vai cada vez mais se moldando, vai cada vez mais se interagindo, vai cada vez mais ficando coesa. E isso é ótimo, porque o entendimento, a força energética espiritual, mais a força energética ali da sintonia das duas pessoas, né, mais a conjugação da áurea do médium de trabalho e do médium Cambone, forma uma energia positiva para estar fazendo esse triângulo aí de entidade, Cambone e o assistido.
Então forma ali uma força vibracional. Na verdade o assistido vai ficar no meio, né? Seria o médium de trabalho, a espiritualidade e o Cambone com a sua espiritualidade. Faz um quadrante ali, na verdade, ali em volta do assistido, de uma maneira bem coesa e bem sólida. Mas hoje, por falta de Cambone nos terreiros, não dá para ser o mesmo sempre, mas o ideal seria que fosse. E a falta, eu acredito, por culpa dos próprios médiuns iniciantes de hoje, que querem pular etapas. Também dirigentes espirituais, pais e mães de santo, que não fazem com um pulso firme acontecer. Não, aqui tem regra e vai ser assim. Você vai ser Cambone até segunda ordem. E não tem papo, vai ser Cambone, essa é a sua função. Enfim, cada casa trabalha de um jeito e faz de uma forma. Então o Cambone, em regra geral, é isso. Ele vai auxiliar, ele vai pegar copo d'água para a espiritualidade, ele vai servir um marafo, tudo o que é espiritualidade. Vai pegar champanhe para pombagira, vai pegar uma vela para caboclo. Qualquer trabalho que for, o Cambone é auxiliar, ou a Cambona, de buscar e trazer os elementos magísticos, os elementos ritualísticos de dentro da Umbanda. E também de ser o intérprete, o tradutor, pois tem muitas entidades que falam de uma maneira bem difícil de entender. Eu vou deixar sugerido aqui para vocês verem mediunidade, todos os vídeos de mediunidade aqui, eu vou colocar os 4 vídeos de mediunidade para vocês verem. E um deles, se eu não me engano, xenoglossia. Quando eu falei sobre xenoglossia, eu falei sobre um cambono no primeiro terreiro que eu entrei, onde eu trabalhava junto com a minha mãe. Quando o cambono faltava, o médium não podia trabalhar, né? E xenoglossia é a mediunidade de falar em línguas. Então o caboclo falava na língua de origem dele, ele não falava o português, ou o português arrastado para o indígena, ou o português arrastado para o caboclo mais do mato, né? Como eu falei no vídeo de arquétipo de caboclo, caboclo não é só um índio, pode ser um homem simples do campo. Eu vou deixar sugerido para vocês irem verem o que eu falei sobre a história deste cambono, que era peça fundamental para aquele médium de trabalho poder executar a sua caridade. Sem ele a gira não acontecia para aquele médium de trabalho. Aquele médium de trabalho ia ter que ser um cambono de outro naquele dia, quando o cambono dele faltava. É interessante, assiste lá. E também ser esse intérprete, trazer aí a tradução do que a entidade está falando. Por isso eu sugiro que todo cambone tenha o seu livrinho, escreva tudo. Quando a entidade chamar para poder anotar, fazer anotação, então anote, mas anote mesmo e faça a pergunta. Não entendeu? Pai, o que é isso daqui mesmo? Mãe, o que é isso daqui mesmo? Né? Se for um caboclo, se for uma caboclo, uma preta velha, um preto velho, anota e pergunta, não deixa com dúvida, porque depois o assistido vai sair da frente da entidade e você vai explicar o recado. E se você entendeu com dúvida, vai passar a informação errada e não é assim que pode ser, não é assim que tem que ser. Então tem que estar 100% ali o que a entidade passou. Não se esquece, cambone é uma das funções mais importantes do cambone, é ser esse intérprete, mas marcar direitinho o que está sendo pedido. Então isso também é uma função de cambone que eu acho que é uma das principais funções de cambone. Outra função que eu posso estar ressaltando aqui é a energia, né? Quando o cambono está realmente conectado com o seu médio ali, com o médio que incorpora, existe aí uma relação energética que um ajuda o outro. Às vezes o caboclo está lá fazendo um passe, fazendo uma vibração, e o caboclo fala uma palavra de repente na língua dele, né? Fala uma palavra lá na língua indígena, na língua raiz dele, e o cambono já sai dali, vai lá e pega uma vela. E ele entendeu aquilo que o pai estava pedindo. E as outras pessoas do lado nem imaginam. Ele escutou realmente, ó, eu preciso de uma vela branca. E ele vai lá e pega a vela branca e traz para a entidade. Mas isso é sintonia, é energia, é força mesmo, está ali firmado. Isso acontece muito quando tem terreiro, quando você está vendo um terreiro que tem o cambono fixo, só para aquele, né, faz esse casamento perfeito de cambono e médium de trabalho. Outra coisa que a gente pode ressaltar é que eu acho assim, tem terreiros, com exceção de pai e mãe de santo escolher o cambono para médium de trabalho, que eu acho que aí tem toda uma energia espiritual envolvida, mas tem terreiros que quem escolhe são os coordenadores. São pessoas que estão na coordenação do trabalho, não da parte espiritual, mas a coordenação material do trabalho.
e fala assim: fulano, você vai cambonar Bertrano, ô João, você vai cambonar o Paulo, ô Maria, você vai cambonar o José. E eu acho, no meu modo de ver, no meu modo de entender, e por todo esse tempo que eu já trabalhei na Umbanda, quem tem que escolher é a entidade. Então, deixa o médium que está sem cambona incorporar. Esse é o meu ponto de vista e uma dica que eu dou. Eu não estou dizendo que tem que ser assim na sua casa. O que tem que ser na sua casa, no seu terreiro que você trabalha, é o que seu dirigente espiritual fala, o que seu pai e sua mãe de santo falam. Isso aqui é só o meu ponto de vista. Deixa a entidade, então, que está sem cambona, o médium que está sem cambona de trabalho, incorporar a entidade. Vai lá, salve caboclo, sua força, sua proteção. Pai, olha, o cambono do senhor vai se ausentar aí por algum tempo, não vai poder vir. Ou então ele passou a ser passista, não vai mais trabalhar como cambono, como cambone. O senhor tem preferência por alguém? O senhor sente a vibração de alguém da casa, de alguém da corrente, que eu posso estar trazendo aqui para o senhor? E a entidade vai ver e vai escolher. Isso é energia, isso é vibração. Às vezes uma energia se adequa mais com o cambono. Às vezes a energia do caboclo, a energia espiritual, dessa corrente espiritual, que vai estar junto com o chefe de mediunidade daquele médium, vai bater mais com uma cambona, com um cambone, mas não com aquele que seria escolhido. Então eu acho que quem tem que escolher o cambono é a entidade que vai trabalhar. É muito melhor fazer assim. Outra coisa que a gente pode entender é que cambono, ele é também um observador de tudo que acontece no terreiro, não só o que está acontecendo ali com aquele médium, com aquele guia espiritual que está trabalhando ali, que ele está fazendo. Se no intervalo, é lógico que quando ele está ali atendendo o guia, ele tem que ter concentração no guia, porque tem um assistido ali. Mas no intervalo de um assistido e outro, né, de um consulente e outro que vem até lá, o caboclo, o preto velho, o Exu, o boiadeiro, o marinheiro, enfim, qualquer entidade, ele pode dar uma visão geral. E se ele vê algo que está acontecendo de errado, ele vai informar a pessoa responsável pela coordenação da casa, né? Eles são cambona é os olhos do pai e da mãe de santo, é os olhos do médium de trabalho que ele auxilia. Ele tem que relatar as coisas que estão acontecendo, coisas que a gente vê que não é da Umbanda, que não é do ritual, que não é do contexto energético da casa, que aquilo não deveria estar acontecendo e está acontecendo. Tem que relatar, porque às vezes um coordenador está ocupado com uma outra função, com uma outra tarefa e não está vendo aquilo, né? Outros cambones não estão vendo, estão ocupados com os seus guias espirituais que eles estão ali assistindo. Então o cambono tem que relatar. Isso também eu acho que é muito importante na função de cambone. Outra coisa que eu posso falar de cambone aqui: cambone não deve circular por detrás dos pais de santo. Os pais de santo estão lá no congá, que nem vamos supor, eu estou aqui, o congá está atrás de mim. Por um congestionamento momentâneo na área de circulação do terreiro, porque vamos supor, fica duas fileiras, normalmente é assim os terreiros, né, de incorporados ali, de médios incorporados, os pais e as mães de santo na frente, e aí forma ali de repente um trânsito, um congestionamento. O cambono tem que tentar se livrar e buscar o que precisa, uma vela, uma água, uma pemba, e voltar, mas pelo círculo do trânsito. E não ficar passando por detrás das entidades, ou por trás, entre o congá e o pai de santo, entre a mãe de santo. Porque existe uma troca de energia, de descarrego, que passa pelo solo e vai para as paredes, e depois se acumulam no congá. É onde faz a troca de energia. O congá, ele é condensador de energia e expansor de energia. Então, ao mesmo tempo que ele decanta as energias, ele expande boas energias. E se você passa por ali no momento que está, você pode sair mal. Então tem cambone que às vezes sai mal do terreiro sem entender o porquê, é porque fez muito trânsito onde não deveria. Vamos entender que eu sou um médium incorporado, agora eu não sou mais o pai de santo da casa, e atrás de mim está a parede mesmo do terreiro. E a parede vai servir como um para-raio, como também um decantador de energias, para que leve depois por congá, pelo solo. Então, não pode passar atrás, a não ser que peça: pai, seu agô, eu preciso passar por aí, porque está um trânsito imenso e eu não consigo ir lá buscar o que o senhor precisa. Ou então: pai, o guia que eu estou
trabalhando ali, o pai que eu estou trabalhando pediu para me buscar e eu preciso passar por aqui. O senhor me dá licença? O senhor dá o seu agô? Agô é licença. Me dá o seu agô para que eu possa passar por detrás? Naquele momento, se ele ia trazer uma descarga para a parede, para a sustentação do terreiro, para o para-raio do terreiro, ele para nesse momento, não faz essa função, essa energia, e o cambono pode passar livremente, sem receber nenhum choque anímico, sem um choque de vibração. Deu para entender? Então é isso, eu estou chegando já a quase 24 minutos de vídeo. Não dá, nenhum assunto na Umbanda dá para a gente falar sem esgotar em tão poucos minutos, entendeu? Então, cambono também não é diferente, eu não vou conseguir esgotar tudo que eu queria falar de cambono em poucos minutos. Mas, quem sabe, uma nova hora, um novo momento, eu fale mais um pouco sobre cambono, em coisas que eu não falei aqui, falo em outros vídeos. Mas eu vou ficando por aqui então. Espero que o vídeo de hoje agregue nos seus conhecimentos, te faça conhecer um pouco mais dessa nossa querida e amada religião, e que você possa ter recebido essas informações e te engrandeça, que você possa ir para a gira hoje, se você é médium iniciante, com uma nova visão, com um novo pensamento. E se você já é médium antigo e não sabia dessas informações, tá aí uma novidade para você, e que você possa levar isso no seu coração para toda a vida como um bandista. Então, meu muito obrigado, que Oxalá e o Lorum abençoe a todos vocês, abençoe este canal, abençoe a minha família, a todos os que estão inscritos aqui no canal. Dê muita força e muita proteção para que a gente possa continuar sendo um bandista de amor, de fé, de paz, e bater sempre no peito dizendo: eu sou Umbanda. Que é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Então, um grande axé para vocês, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Padu, Projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Fui!